Vamos ser categóricos, olho no olho. Se você ouvir de qualquer pessoa, seja um vizinho, um parente, ou até mesmo um advogado desinformado, que a revisão da vida toda acabou, que foi derrotada, ou que não vale mais a pena lutar, saiba que essa informação é falsa. Essa é a narrativa do INSS, a narrativa de quem quer que você desista. É a desinformação usada como arma para desmobilizar nossa tropa e te fazer abandonar o seu direito. Como a luta pode ter acabado se temos um voto favorável, técnico e recente como o do ministro André Mendonça? Como pode ter acabado se uma das ministras mais experientes da corte, Carmen Lúcia, paralisou o julgamento por não estar convencida, mostrando que o debate está completamente aberto? Como pode ter acabado se a presidência do STF está prestes a ser assumida por um ministro que já votou a nosso favor? A verdade é o oposto do que dizem. A causa não apenas vive, como ganhou novos capítulos e novas esperanças. Para começar nosso vídeo, quero que você compartilhe sua maior batalha. Se você pudesse resumir seus sentimentos sobre o INSS hoje em uma palavra, qual seria? Frustração? Esperança? Injustiça? Confusão? Deixe sua palavra aqui nos comentários. Vamos juntos transformar esse sentimento em ação. Use esta verdade como seu escudo contra o desânimo. Quando a dúvida bater, quando a espera parecer longa demais, lembre-se: a batalha é real. Os desdobramentos são favoráveis e o seu direito continua vivo. Acreditar que a luta continua não é otimismo cego, é realismo estratégico, baseado nos fatos que acontecem agora mesmo nos corredores de Brasília. Rejeite o pessimismo, abrace a postura de guerreiro e mantenha-se firme, pois a sua perseverança é parte fundamental da nossa vitória. Agora que você está com a mentalidade correta, é hora de lhe dar as armas. E as melhores armas que temos hoje são as boas notícias e os fatos que vêm diretamente do fronte de batalha, o STF. Vamos ao nosso boletim. A verdade nua e crua é que em Brasília, decisões são tomadas com base em dois fatores: pressão e votos. Quando centenas de aposentados se reúnem, quando a imprensa noticia, quando as redes sociais fervem com a nossa união, nós criamos pressão. Nós mostramos aos políticos que a nossa causa, a revisão da vida toda, é uma pauta popular e que apoiá-la significa ganhar o respeito e o voto de uma parcela gigantesca da população. A sua participação em eventos, o seu compartilhamento de informações, tudo isso se transforma em capital político que fortalece a nossa luta nos bastidores do poder. Nunca subestime o poder da sua presença. Cada cadeira que você ocupa em um evento, cada comentário que você deixa em um vídeo, cada vez que você compartilha uma notícia, você está se juntando à linha de frente da nossa batalha. Você deixa de ser um espectador e se torna um soldado ativo na luta pelo seu próprio direito. A guerra jurídica nós travamos nos tribunais, mas a guerra política, a que garante que a justiça seja feita, nós vencemos juntos, nas ruas, nos auditórios e na força da nossa comunidade. Imagine estar no meio de uma guerra, confiando sua vida ao seu general, e de repente ele vira as costas e diz: a batalha está perdida, tô indo embora. É exatamente isso que tem acontecido com milhares de aposentados. Recebemos relatos todos os dias de pessoas que ouviram de seus sindicatos ou de seus advogados a frase fatal: a revisão da vida toda acabou, não há mais o que fazer. Isso não é apenas uma informação errada, é um abandono. É o seu representante, a pessoa que você pagou para lutar por você, te deixando sozinho e desarmado no meio do campo de batalha. Mas por que isso acontece? Muitas vezes o problema está na diferença entre um advogado generalista e um especialista em direito previdenciário. A revisão da vida toda se tornou uma guerra de trincheiras, uma batalha longa, técnica e que exige acompanhamento diário. Advogados ou departamentos jurídicos de sindicatos, que cuidam de centenas de outros tipos de casos, muitas vezes não têm expertise ou a paciência para essa luta. Quando o cenário fica difícil, eles preferem cortar suas perdas e focar em casos mais simples, mesmo que isso signifique sacrificar o seu direito. A nossa guerra exige generais que sejam especialistas no terreno, que vivam e respirem essa causa. O abandono de um advogado pode ter uma consequência fatal, a perda de um prazo de recurso. Se o juiz dá uma sentença negativa e seu representante não recorre em 15 dias, seu direito morre para sempre. Por isso, a sua defesa é a desconfiança e a fiscalização. Questione. Ligue para o seu advogado.
Pergunte qual a última movimentação do processo. Peça o número do processo para você mesmo consultar. Nesta guerra, você precisa auditar o seu próprio general. Se ele te disser que a luta acabou, desconfie. Procure uma segunda opinião. A escolha do profissional certo é, literalmente, a diferença entre a vida e a morte do seu direito. Depois de tudo isso, a lição fundamental é uma mudança de mentalidade. Você não pode mais se ver como um beneficiário passivo, esperando que o sistema ou que outras pessoas resolvam a sua vida. Você precisa assumir a sua posição como o verdadeiro dono do seu direito. O advogado é seu parceiro, seu representante técnico, mas o interesse maior, a vida que será transformada, é a sua. Ninguém vai lutar com mais garra pelo seu futuro do que você mesmo, e essa luta começa com a tomada de posse da sua própria causa. E como você exerce essa posse na prática? Através de um simples, mas poderoso ritual semanal. Reserve 10 minutos de um dia da semana, toda sexta-feira, por exemplo, para ser o fiscal do seu processo. Use o passo a passo que já ensinamos, entre no site do tribunal e verifique a última movimentação. Você não precisa entender o juridiquês, apenas precisa saber se algo mudou. Se mudou, você tem a informação para ligar e questionar seu advogado. Essa vigilância constante te coloca no controle e garante que nada, absolutamente nada, passe despercebido. Ao se mobilizar, ao fiscalizar sua representação e ao acompanhar seu próprio processo, você deixa de ser uma vítima do sistema e se torna o protagonista da sua própria história. Você sai da arquibancada e entra em campo. É essa atitude de dono do direito que vai te proteger de maus profissionais, que vai te dar a tranquilidade de saber que tudo está sendo feito e que no final fará com que a vitória, quando vier, seja ainda mais saborosa, porque ela não terá sido apenas concedida, ela terá sido conquistada por você. Em meio à fumaça da batalha, 2 movimentos estratégicos no plenário do STF mudaram o cenário e nos encheram de esperança. O primeiro foi o voto brilhante e tecnicamente impecável do ministro André Mendonça, que se manteve firme na defesa do direito dos aposentados, honrando o legado do voto da ministra Rosa Weber. O segundo, e talvez mais importante no momento, foi o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, ao puxar o freio de mão e suspender o julgamento. Ela não apenas evitou uma derrota iminente, como nos deu o bem mais precioso nesta guerra: tempo. Mas por que esses movimentos são tão cruciais? O voto de Mendonça é a nossa base técnica, a prova de que, no mérito, o nosso direito é sólido e defensável na mais alta corte. Já o pedido de vista de Carmen Lúcia é a nossa vantagem tática. Ele congela o placar desfavorável e joga a decisão final para um futuro politicamente mais promissor, provavelmente para depois da mudança na presidência do STF. Juntos, esses 2 eventos desmentem a narrativa de que a causa está perdida e nos dão argumentos fortíssimos para continuar a luta. E nessa atualização do STF, não é apenas uma notícia, é munição para a sua batalha pessoal. São esses os argumentos que um bom advogado especialista usa para ir até o juiz do seu caso e dizer: Excelência, a guerra no STF não acabou. Pelo contrário, os ventos estão virando a nosso favor. A decisão mais prudente é suspender este processo e aguardar. É a prova de que a luta vale a pena e de que existem fundamentos sólidos para manter a sua esperança e o seu processo mais vivo do que nunca. Enquanto a grande guerra pela revisão da vida toda acontece nos tribunais, existe uma outra batalha, mais silenciosa e individual, que acontece todos os meses no seu extrato de pagamento: a luta contra os descontos indevidos. Estamos falando daquelas contribuições mensais para associações e sindicatos que você nunca autorizou. É um problema crônico que afeta milhões de aposentados e que gerou uma avalanche de processos na justiça. Diante disso, o INSS, para tentar diminuir o prejuízo, criou uma solução, um acordo administrativo. O que é esse acordo? É uma proposta que o INSS te faz para devolver o dinheiro que foi descontado indevidamente, sem que você precise entrar na justiça. Parece uma oferta tentadora, uma forma rápida e fácil de resolver o problema. O INSS te oferece um caminho administrativo para reaver os valores, e muitos, cansados de briga, acabam aceitando. Mas é aqui que mora a armadilha, o canto da sereia, que pode te fazer perder muito dinheiro.
A solução fácil do INSS é, na verdade, uma solução incompleta e prejudicial a você. Ao aceitar o acordo, você abre mão dos seus direitos mais importantes garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O acordo do INSS, na melhor das hipóteses, devolve o valor simples, com uma correção baixa. Ele não te paga a devolução em dobro, a qual você tem direito. E o mais importante, ele não te paga nenhuma indenização por danos morais, pela dor de cabeça e pela violação que você sofreu. O acordo é a forma de o INSS resolver o problema dele, e não o seu. Vamos colocar a diferença na ponta do lápis. Imagine que uma associação te descontou sem permissão, R$ 50 por mês durante os últimos 5 anos. Isso totaliza R$ 3.000. No acordo do INSS, da melhor das hipóteses, você receberá de volta esses R$ 3.000, talvez com uma correção mínima. Na justiça, o cenário é outro. Com a devolução em dobro, o valor principal já salta para R$ 6.000. Soma isso à correção monetária e os juros corretos, e uma indenização por danos morais, que pode chegar a 5 ou R$ 10.000. Estamos comparando receber R$ 3.000 com a possibilidade de receber R$ 15.000 ou mais. Aceitar o acordo é deixar a maior parte do seu dinheiro na mesa. Mas a perda financeira não é o pior. O perigo mais oculto do acordo é jurídico. Ao aceitar a proposta do INSS, você assina um termo de quitação geral. Em bom português, está dizendo ao sistema: estou satisfeito, não me devem mais nada sobre esse assunto. Com isso, você perde para sempre o direito de entrar na justiça para reclamar por aquele mesmo desconto. É como assinar um contrato que te proíbe de reclamar de um carro defeituoso, mesmo que você descubra depois que o motor estava prestes a explodir. É uma armadilha que te amarra e te impede de buscar a reparação completa. Portanto, a orientação de todo advogado especialista em direito previdenciário é unânime e categórica. Não aceite o acordo do INSS. A estratégia correta do guerreiro é outra. Primeiro, solicite o bloqueio do desconto pelo aplicativo Meu INSS para estancar a sangria. E, em seguida, procure o especialista para entrar com uma ação judicial. O caminho da justiça pode ser um pouco mais longo, mas é o único que garante a sua reparação completa e justa, punindo quem te lesou e te devolvendo não apenas o que foi tirado, mas a compensação pela violação do seu direito. Te entregamos as armas da informação, mostrando que a batalha pela vida toda está mais viva do que nunca. E, por fim, te ensinamos os movimentos de defesa contra as armadilhas financeiras do dia a dia. Você está pronto. A mensagem final é esta: um direito, por mais justo que seja, não cai do céu. Ele é conquistado. E a sua preparação? A sua vigilância e a sua coragem são as forças que transformam a possibilidade de um direito em dinheiro no seu bolso. Agora que você é um guerreiro preparado, com a mentalidade e as armas corretas, qual o próximo passo para vencer a sua batalha pessoal? Ser um guerreiro não significa lutar sozinho. Todo grande guerreiro tem um estrategista ao seu lado, alguém que conhece o mapa do território inimigo, cada armadilha, cada atalho. A diferença entre um soldado e um exército vitorioso é a estratégia. É esse o nosso papel. Somos os estrategistas que vão analisar sua posição no campo de batalha e traçar o melhor plano de ataque para o seu caso. Se você está pronto para levar sua luta para o próximo nível, fale conosco. Vamos juntos transformar seu preparo em vitória. Se este guia te deu as ferramentas para lutar, honre a nossa tropa. Inscreva-se no canal e compartilhe este manual. A sua atitude pode recrutar mais um guerreiro para a nossa causa.